Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma das passagens mais intrigantes e poderosas da Bíblia, a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Essa história, encontrada no livro de Ezequiel, capítulo 37, nos oferece profundas lições sobre esperança, fé e renovação. Prepare-se para uma jornada espiritual que nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, o poder transformador de Deus pode trazer vida e restauração. Fiquem conosco e descubram como essa antiga visão ainda pode impactar nossas vidas hoje. Não te esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a continuar trazendo histórias que fortalecem a nossa fé em Deus. Vamos ao vídeo. O livro de Ezequiel é frequentemente ignorado na Bíblia. Durante os tempos difíceis de Ezequiel, ele viveu e pregou em um período de grande tribulação para o povo de Judá. Zedequias, o último rei fantoche de Judá, foi colocado no trono por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Zedequias governava em Jerusalém com um exército pequeno e enfraquecido. Jerusalém foi sitiada novamente, e desta vez o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Para assegurar que ele entendesse a gravidade de sua derrota, os babilônios mataram todos os filhos de Zedequias na sua frente, para que ele visse o fim de sua linhagem real. Como último ato de crueldade, arrancaram os olhos de Zedequias, fazendo com que a última imagem que ele visse fosse a morte de seus filhos. Nabucodonosor então ordenou a destruição completa de Jerusalém, reduzindo a cidade a escombros e cinzas. Ezequiel foi chamado para pregar durante esse período caótico, mesmo estando fisicamente distante, na terra da Babilônia. Ele era um dos muitos exilados que haviam sido levados para longe de sua terra natal. Apesar da distância, Ezequiel recebeu visões e mensagens de Deus para o povo de Israel. A conhecida música espiritual Dry Bones, Ossos Secos, tem uma melodia cativante, mas é baseada em uma visão poderosa que Ezequiel teve do Vale dos Ossos Secos. Deus desejava desesperadamente fornecer esperança ao seu povo, que estava cativo na Babilônia, desanimado e sem esperança. A visão do Vale dos Ossos Secos não era apenas uma mensagem para os israelitas daquela época, mas também traz lições valiosas para nossas vidas hoje. A visão de Ezequiel começa com uma cena desoladora de um vale cheio de ossos secos, representando uma situação de morte e desesperança total. No entanto, através da intervenção de Deus, esses ossos voltam à vida. Isso nos ensina que, mesmo nas situações mais desesperadoras de nossas vidas, Deus pode trazer esperança e renovação. Quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, devemos lembrar que Deus é capaz de transformar qualquer circunstância, por mais sombria que pareça. Em Ezequiel 37, verso 1 a 2, a Bíblia descreve como Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor para o meio de um vale cheio de ossos secos. A visão era desoladora. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou pelo Espírito do Senhor e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que havia um grande número de ossos no vale, e eles estavam muito secos. Este cenário de ossos secos indicava que os restos estavam ali há muito tempo, simbolizando uma morte prolongada e uma falta profunda de esperança. O vale, que outrora pode ter sido habitado, agora estava repleto de ossos sem vida. Deus queria que Ezequiel entendesse profundamente a desesperança da situação. Assim como Ezequiel foi levado a esse vale de ossos secos, nós também podemos nos encontrar em situações onde tudo parece sem vida e sem esperança. Nossos lares e nossas vidas podem se decompor como um monte de ossos secos se ignorarmos as regras e os ensinamentos da palavra de Deus. Muitas vezes, até mesmo cristãos que já tiveram uma caminhada próxima com o Senhor se tornam espiritualmente secos, vivendo de memórias passadas ao invés de experiências presentes com Deus. Efésios 6, verso 1 a 4, nos lembra da importância de obedecer e honrar nossos pais e da responsabilidade dos pais em criar seus filhos na instrução do Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ezequiel 37, versos 3,
descreve uma pergunta crucial que Deus fez a Ezequiel. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos podem tornar a viver? Eu respondi: Senhor soberano, só tu o sabes. Ezequiel reconheceu que, humanamente falando, a situação era impossível. Somente Deus sabia se aqueles ossos poderiam voltar a viver. Essa resposta de Ezequiel revela sua total dependência de Deus para o impossível. Em nossas próprias vidas, muitas vezes enfrentamos situações que parecem sem esperança e fora do nosso controle. Quando confrontados com tais desafios, devemos lembrar que Deus é capaz de realizar o impossível. Ezequiel obedeceu à instrução de Deus de profetizar aos ossos secos, mesmo que parecesse uma tarefa impossível. Sua obediência resultou em um milagre. Isso nos ensina a importância de obedecer às direções de Deus em nossas vidas, mesmo quando não entendemos completamente ou quando parece impossível. A obediência a Deus pode levar a resultados extraordinários e milagres em nossas vidas. Ezequiel 37 versos 4 a 8 continua com a instrução de Deus para Ezequiel profetizar aos ossos secos. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Enquanto Ezequiel profetizava, houve um som, um barulho de ossos se juntando, osso a osso, e de repente, tendões e carne começaram a se formar sobre eles, e eles foram cobertos de pele, mas ainda não havia espírito neles. Este foi um sinal poderoso do que Deus pode fazer, mas ainda faltava algo essencial: o sopro da vida. Ezequiel foi então instruído a profetizar ao espírito, pedindo que o sopro de vida viesse e vivificasse os corpos formados. O Espírito Santo é necessário para dar vida espiritual, assim como o sopro de Deus deu vida a Adão. Sem o Espírito Santo, mesmo os corpos formados com tendões, carne e pele permaneciam sem vida. Esta verdade é fundamental. A proclamação da palavra de Deus carrega poder e vida, mas a presença do Espírito Santo é necessária para trazer essa vida em plenitude. Os ossos secos no vale estavam espalhados e desconectados. Quando a palavra de Deus foi proclamada, eles se uniram para formar corpos completos. Isso nos lembra da importância da comunidade e da unidade entre os crentes. Em nossas vidas, devemos buscar viver em comunhão com outros, fortalecendo-nos mutuamente e trabalhando juntos para o bem comum, sabendo que somos mais fortes e mais eficazes quando estamos unidos. Deus explicou a visão a Ezequiel, esclarecendo que os ossos secos representavam toda a casa de Israel. Os israelitas estavam dizendo: Nossos ossos estão secos, nossa esperança se foi, estamos exterminados. Mas Deus prometeu um renascimento nacional. Ele traria a vida onde havia morte, restauraria a esperança onde havia desespero e reuniria seu povo na terra prometida. Em Ezequiel 37 versos 4-5, Deus declara: Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os colocarei em sua própria terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e fiz isso. Deus prometeu restaurar Israel e trazer vida onde havia morte, esperança onde havia desespero. Esta promessa de restauração não era apenas para os israelitas daquela época, mas também se aplica a todos nós hoje. A visão de Ezequiel termina com a promessa de Deus de restaurar a nação de Israel, trazendo-a de volta à vida e à sua terra. Isso nos lembra que Deus é um Deus de renovação e restauração. Não importa quão longe possamos ter nos afastado ou quão quebrados possamos estar, Deus sempre oferece a oportunidade de um novo começo. Em nossas vidas diárias, devemos buscar a restauração em Deus, confiando que Ele pode renovar nossos corações e nossas circunstâncias. Em 2 Coríntios 5, verso 17, a Bíblia nos lembra: Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus promete fazer novas todas as coisas e nos dar uma nova vida em Cristo. Esta nova vida é caracterizada pela presença do Espírito Santo,
que nos transforma e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. A visão de Ezequiel dos ossos secos é um poderoso lembrete da capacidade de Deus de trazer vida e renovação, mesmo nas situações mais desesperadoras. Ela nos chama a confiar em Deus e a buscar a sua presença em nossas vidas, sabendo que Ele é capaz de fazer o impossível e nos dar uma nova vida cheia de esperança e propósito. A visão de Ezequiel enfatiza que a verdadeira vida e transformação vem de dentro, através do Espírito de Deus. Em nossa vida diária, devemos focar não apenas nas mudanças externas, mas também na transformação interior que Deus deseja realizar em nossos corações. Ao aplicar essas lições à nossa vida cotidiana, podemos experimentar uma fé mais profunda, uma maior confiança em Deus e uma vida espiritual mais rica e significativa. E aí, pessoal, gostaram dessa incrível história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos? Vimos que através da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, o impossível pode se tornar realidade. Essa passagem nos ensina a nunca perder a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis, e a confiar plenamente em Deus para renovação e restauração. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe seus comentários abaixo sobre como essa história inspirou você. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.